que a água ungida é aquela que sai dos nossos olhos e molha a nossa face. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa é a água ungida que muda o crente, é essa lágrima escorrendo no rosto. Os irmãos tiverem mais algum hino, ou se o senhor já quiser que vá para a palavra, o senhor que... Já traz, já pode entrar na mensagem, e depois da mensagem a gente louva a Deus com mais hino. Tá ótimo, vou guardar aqui. Você ter bom tempo para a palavra. Pronto, tá ótimo. Deus abençoe. Primeiramente agradecer a Deus pela vida do senhor, da pastora Daiane. Amém. Porque se a gente quer falar de luta e falar de perseverança, a vida dos senhores são para nós um exemplo vivo do que é perseverar e não desistir das promessas de Deus. Amém. São, graças a Deus, um exemplo para nós. Eu creio que a hora de cantar o hino da vitória chegou. Em nome de Jesus. A gente chorou junto, mas agora a gente está junto para adorar o Senhor. Verdade. Amém. E cantar esse hino da vitória que estava entalado na garganta Em nome de Jesus. há alguns anos, mas a gente pode, É a verdade. gente pode cantar. Amém. Eu estava pedindo a Deus. A tua imagem ficou um pouquinho distorcida, Vivi. Voltou, pastor? Depois que você tirou o violão, acho que a unção estava no violão, viu? A imagem ficou distorcida um pouco. Voltou de novo, normal? Não, tá distorcida a tua imagem. Só a imagem. Só limpa a câmera um pouquinho para ver. Essa não foi alguma... É alguma coisa que caiu na câmera? Ó, tá melhorando. Melhorou. Melhorou. Melhorou aí? Melhorou. Vamos lá. Tô bonitinho agora. Agora Tá. ficou bonitinho. Pastor, eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra para trazer nesta noite aos irmãos. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração se encontra no Evangelho de Cristo, escrito por João, no capítulo de número 16, versículo de número 33. Aí depois a gente vai para Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Glória a Jesus. João 16. João 16, 33 e depois Romanos 8, 18. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Romanos 8, 18. Os irmãos, se tiverem Bíblia na sua casa, vão acompanhando a live com a Bíblia. A gente vai usar alguns textos bíblicos. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus queridos e amados irmãos, eu quero ministrar nesta noite sobre a esperança do crente. O Senhor Jesus bem sabia que depois da sua ida ao céu, depois de sua ascensão, os discípulos passariam provas que, olhando pela ótica humana, seriam impossíveis de suportar. Provas tais que os discípulos morreriam de mortes terríveis e as suas vidas na terra não seriam nada fácil. É por isso que eu sempre digo, Jesus não nos prometeu vida fácil, Ele nos prometeu vida eterna. E quando o Senhor estava no seu sermão profético, Ele começa a dar alguns avisos aos seus discípulos de como seria a caminhada e o percorrer da vida cristã de cada um deles. E chega um determinado momento, no capítulo 16, onde o Senhor abre o coração e não lhes fala mais por parábolas, mas agora lhes fala diretamente, para que eles possam entender que a vida deles agora viraria não mais uma expectativa, mas uma realidade. É por isso que o Senhor Jesus tanto dizia, até quando eu vou ficar convosco? Ou seja, vocês têm que ter estrutura. Eu vou para o Pai, como assim eu tenho dito a vocês no decorrer da caminhada. E vocês vão precisar ficar. E nesse sermão profético, pastor Jonas, o
o Senhor Jesus começa agora a trilhar um novo caminho. O Sermão do Monte, o Senhor causa-nos uma expectativa de como nós devemos viver uma vida cristã. Mas no sermão profético, ele nos traz a realidade de como será essa vida que nós devemos caminhar. E agora no capítulo 16, versículo 33, que o Espírito Santo nos conduz a conseguirmos compreender, o Senhor Jesus agora chama a atenção dos discípulos dizendo: eu tenho vos dito isso, ou seja, vocês precisam prestar atenção no que eu tenho dito a vocês. E aqui, pastor Jonas, eu queria chamar a atenção, eu estudando hoje, e o Senhor me chamava a atenção, para que nós possamos nos voltar mais às palavras do Senhor Jesus. Ele chama a atenção dos discípulos dizendo: eu tenho vos dito isso, ou seja, tudo o que eu tenho dito a vocês, eles vão servir demais para a vida cristã de vocês. Então, eu tenho vos dito isso para quê? Para que vocês tenham paz em mim. Então, pastor Jonas, o primeiro princípio, eu queria falar pelo menos de 3 princípios para nós cristãos vencermos o mundo. O primeiro princípio que o Senhor Jesus estabelece aqui em João capítulo 16, versículo 33, é o princípio da observância da sua palavra. Que a gente possa destinar mais tempo a ouvir as palavras do Mestre. Pastor, foi feita uma pesquisa, e pastora Daiane e irmãos que estão ouvindo, uma pesquisa até muito triste. Nos Estados Unidos, 80% dos cristãos não sabiam quem escreveu, ou seja, quem ministrou o sermão da montanha. 80% dos pesquisados não sabiam quem foi o ministrante do sermão da montanha. Então, o que isso nos causa um certo medo e apreensão, como está a qualidade da nossa observância às palavras do Senhor Jesus. Porque o cristão, ele só vai conseguir ter essa paz que Cristo dá quando a gente começar a confiar na palavra do Senhor e nas suas promessas. É aí onde nós vamos começar a descansar o nosso coração. Glória a Deus. É por isso que o salmista Davi dizia no Salmo de número 40, versículos 1 a 3, que ele esperou com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Ou seja, ele confiava que o Senhor iria ouvir o clamor dele. Ou seja, atentou para as palavras do Senhor. No Salmo de número 34, versos 19 e 20, o salmista vai dizer: muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todas elas. Ou seja, é quando nós aprendemos a observar a palavra do Senhor, que essa paz que excede todo o entendimento começa a invadir o nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus. Porque quem olhava a situação que o senhor e a pastora passaram, toda a família, era para ver um casal destruído, derrotado, um casal que não tivesse mais ânimo para nada, mas pelo contrário, a esperança nas palavras do Senhor Jesus fez o senhor e a pastora verem uma luz no fim do túnel e confiar que uma hora ou outra o Senhor se levantaria em favor de vocês. E assim deve ser a nossa visão para com a Bíblia Sagrada. Por isso que o Senhor Jesus chama a atenção: vocês precisam prestar atenção no que eu estou dizendo a vocês. E às vezes, pastor, a gente abre a TV e os irmãos que estão aí e a gente só escuta palavras que desanimam o nosso coração. Verdade. Pastor Gessé Góes hoje ministrando uma coisa muito importante, irmãos, que às vezes a nossa imunidade está baixa porque o nosso psicológico está abalado. Porque a gente está dando tanta ênfase, né, pastor, aos noticiários que a nossa imunidade fica até baixa. Verdade. E aí o que acontece? A gente acaba não mais olhando para Cristo, e sim para as circunstâncias. Enquanto Pedro olhava para Cristo, o mar era o mesmo, o vento era o mesmo, a tempestade era a mesma e a dificuldade era a mesma, só que ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para a adversidade, no mesmo mar, na mesma onda, na mesma tempestade, ele afundou.
Então, o que nos vai fazer diferença, irmãos, e eu posso sentir a presença do Espírito Santo, é para onde nós estamos olhando, é para onde nós estamos observando. É por isso que o texto de Hebreus vai nos dizer que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É por isso que não teve alguém que sofreu mais do que Cristo, mas não tem alguém que foi mais feliz do que Ele, para ir até o fim e cumprir o seu propósito. É por isso que um dos princípios, pastor e pastora e irmãos que estão online, para nós vencermos o mundo, como o versículo diz, eu venci o mundo. Então nós temos que olhar para aquele que venceu. Quem foi que venceu? O nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Jesus. E ele nos aplica princípios para que a gente também possa vencer. Outra coisa que a gente deve observar é o que o profeta Isaías, profetizando na era da restauração, porque os 39 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías é considerado a mini Bíblia, uma Bíblia dentro da Bíblia. Os 39 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías são juízos, mas do capítulo 40 em diante, a temática do livro muda. E agora o Senhor vai falar de restauração. E agora está vendo um povo atemorizado, um povo temeroso, um povo com medo de viver. E o profeta Isaías começa a escrever o seguinte: os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Aleluia. Eles subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não são dias fáceis que nós temos vivido, são dias difíceis, dias de luta, dias de luto por vidas que estão se perdendo, mas nós temos duas opções: caminhar sobre as águas ou afundar em meio à adversidade. Glória a Deus. E o Senhor nos deu poder para caminhar sobre as águas, e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Porque nós não somos vencedores, irmãos, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor Jesus não queria que os discípulos fossem pegos de surpresa. É por isso que ele avisou previamente as coisas que iriam acontecer, para que quando elas acontecessem, eles continuassem tendo paz no coração. Veja que o Senhor Jesus, no capítulo 14, versículo 1, a maior preocupação dele é que o coração dos seus discípulos não se atemorizem. E o Senhor fala conosco nesta noite que o nosso coração também não se atemorize, porque maior do que os temores que são na nossa vida e no nosso coração é a promessa que Ele fez para nós. É muito maior, transcende o nosso entendimento. Como bem disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 10 em diante: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E o Senhor Jesus pede para que a gente espere e tenha paz nele, não em vão, porque Ele é o príncipe da paz. É que nem o profeta Isaías escreveu no capítulo 9, versículo 6. E um dos codinomes do Senhor é que Ele é o príncipe da paz. Então nesta noite eu quero profetizar na vida de você que ouve essa live, que está com o coração atemorizado, que está com o coração perturbado, que está com o coração sem esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança e Ele é o príncipe da paz. Que nesta noite, nesta live, Ele derrame a paz dentro do teu coração, para que você e eu voltemos a olhar para a promessa do Senhor, que é muito maior do que as lutas em que nós estamos passando. É por isso, pastor Jonas, pastora Daiane, que o salmista escreveu o Salmo 1, ele escreve algo interessante. Ele diz: antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O profeta Jeremias disse: só deixa vir na minha mente aquilo que possa me trazer esperança, aquilo que possa me trazer alegria, porque são tantas coisas, irmãos, para nos desanimar. Não falta. Abra sua televisão e você vai ver, porque, irmãos, TV só vende coisa ruim. Nenhum canal de televisão se sustenta dando boa notícia. O único que se sustenta dando boa notícia é o nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Por isso que Ele entrou na terra dizendo: diga a João
que eu prego o reino, as boas novas aos pobres, e é lhes dado a oportunidade de conhecerem o reino de Deus. Glória a Jesus. O segundo princípio, irmãos, que o Senhor Jesus estabelece nesse texto para nós, é que nós tenhamos bom ânimo. Não tem coisa mais difícil de lidar com alguém desanimado, né? Tudo que você faz é ruim, né? Não vai dar certo. Se o som estava alto, né, pastor? Se o som estava alto, diz, eu não aguentei o culto porque o som estava alto. Verdade. Se o som estava baixo, a pessoa diz, oxe, eu nem ouvi a voz do pregador. Se o irmão canta bem, diz, olha aí, eu queria cantar igual o irmão. Se o cantor canta ruim, diz, pelo amor de Deus, o pastor é doido, então o irmão deixa para cantar. Então não tem coisa mais difícil do que lidar com alguém desanimado. É por isso que quando Josué, até a lição que nós estamos estudando com o jovem, foi entrar na terra prometida, como o Senhor havia dito a ele, a primeira coisa que Deus pede a Josué, Josué, tenha muito bom ânimo. Verdade. E é um dos princípios que nós devemos ter no nosso coração para vencer o mundo. Por quê? E o Senhor Jesus não nos pede para termos bom ânimo em vão. Porque pastor Jonas, pastor Daiane, irmão, se escuta, não tem como ser alguém animado sem que nós tenhamos uma boa esperança em alguma coisa. Verdade. Né? Se nós não tivermos firme no nosso coração a esperança das promessas de Deus, não tem como nós sermos animosos na obra do Senhor. Verdade. Mas se nós retermos a esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele promete aos discípulos, antes que Ele dissesse que o mundo teria aflição, Ele promete que o céu seria um lugar de glória. Glória é por a isso Jesus. que Ele diz, né? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, pois eu vou e vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa, irmãos, é a palavra, é a promessa que deve trazer esperança no nosso coração. Aleluia. O apóstolo Paulo disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis seres humanos. Porque nessa vida, tudo é passageiro. Como bem disse o sábio Salomão, a vida é como a flor da erva, nasceu, cresceu e já não se viu mais. Glória a Jesus. Mas nós, pastor, nós crentes, retemos no nosso coração uma firme confiança no Senhor. Glória É por a isso que Deus. o apóstolo Paulo, no capítulo 8, 18, onde nós lemos, pastor, ele diz algo maravilhoso. E ele não escreve em vão, pastor Jonas, porque ele escreve a uma igreja que sabia o que era perseguição. Era uma igreja que sabia o que era ser espremido, sabia o que era passar provação. Né? Romanos 8, 18. Paulo não implantou, o apóstolo Paulo não implantou essa igreja, mas ele aconselhou esta igreja. Essa igreja foi formada pelos irmãos que ouviram o evangelho através do dia do derramamento do Espírito Santo. Eles voltaram para as suas terras, prosélitos romanos, convertidos ao judaísmo e agora ao cristianismo, voltaram e implantaram a igreja. Agora imagina, pastor Jonas, uma igreja sem pastor no meio de Roma. Verdade. Roma, o centro da perseguição, o centro da idolatria. Então, se alguém entende de prova, é a igreja de Roma. Verdade. Que tinham seus crentes mortos nas arenas e os seus familiares eram tirados. Quando alguém sabia que era cristão, logo entregava o governo e a mulher perdia o marido, perdia os filhos. E Paulo está dizendo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então essa palavra traz uma esperança ao nosso coração. Que tudo que nós estamos passando, quando nós chegarmos no céu, não pode se comparar. No capítulo 5 do mesmo livro, da mesma carta, ele vai falar sobre o comparativo da mulher que tem a dor do parto. A pastora Daiane está aí do lado e sabe muito bem que é uma dor terrível. Nós homens, pastor, graças a Deus nascemos mais bonitos e bem mais trabalhados, não passamos por essa dor. Mas as mulheres que vieram depois, né, tem que sentir essa dor. É, né? Mas
a senhora sabe que quando pega seu filho no colo, não se lembra da dor. Pela alegria de ver o rosto de uma criança. E nós, quando vemos o rosto de Cristo, não vamos poder mensurar e comparar a glória que está se revelando em nós. É por isso, meus irmãos, que nós devemos reter firmes essa maravilhosa esperança para a gente vencer esse mundo. Porque Cristo venceu e nós vamos vencer também. Glória a Deus. Outra coisa, para nós termos bom ânimo na esperança, é o que Pedro disse, pastor, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Ele diz o seguinte: estejais prontos para responder a qualquer um que pedir a prova da vossa esperança. Ou seja, o crente, pastor, nós temos que ter na nossa mente a nossa esperança. É por isso que o capacete da salvação é na cabeça. Porque a esperança do crente tem que ser guardada na sua mente. Que é o primeiro lugar que Satanás tenta operar para desestabilizar a vida de um cristão, é na mente. É por isso que muitas pessoas que hoje sofrem de depressão, e muitas vezes não é demônio de forma nenhuma, é apenas uma seta maligna na sua mente que desestabilizou todas as suas ideias. É por isso que Pedro está dizendo: a ideia da esperança da salvação tem que estar na cabeça de vocês todos os dias, para que se alguém perguntar a respeito da vossa esperança, vocês possam responder com mansidão. Glórias a Deus. E para concluir, pastor Jonas, o terceiro princípio para nós vencermos o mundo é a nossa fé. Fé nas promessas do Senhor, que Ele disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu, pastor, nós cremos que nós também vamos vencer. E a nossa fé, ela é o nosso firme e único fundamento. Porque até no versículo 6 de Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que Ele buscam. Dê licença aqui. Para concluir, vai finalizar aqui 20 segundos, aí a gente retorna aqui o Instagram. O senhor vai retornar? Vai. Vamos sim. Pronto. Tá bom? Os irmãos do Instagram aguarda, a gente retorna. Que o Instagram, os irmãos do Facebook continuam conosco, tá bom? A irmã Maribel Nunes. A irmã Maribel. Pai do Senhor. Irmã Antônia Félix. Irmão Antônio Carlos Ferreira da Silva. Irmã Irene. O irmão Antônio Carlos Ferreira, Luzirene. Irivanda, paz do Senhor a todos os irmãos. Paz do seu irmão Ricardinho, Deus abençoe lá em Solonópolis. Irmã Meire, pai do seu irmão Meire. Irmão Raimundo Araújo aqui de Taitinga, Araújo, Irmã Catarina, vamos orar sim, viu? Rosilane. Irmã Rosilane, também Deus continue abençoando cada um de vocês. Aqui. Bem, os irmãos estão retornando aqui no Instagram, a gente vai continuar aqui com a conclusão da mensagem. Isso. Depois estaremos ouvindo mais louvores e louvando o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu vou deixar o senhor aí pelo menos um minuto e meio para receber os irmãos de novo. Aí depois eu concluo o terceiro ponto. Pode receber os irmãos, tá bom? Pronto, vai estar conosco aqui mais o João Play, Roberto. Tá voltando, para, tchau. Mariana, quase todos já. Já tá, quase todos estão. Thaís. Irmão Urbano, irmão Elton Domingos, pai do seu irmão Elton. Deus abençoe o irmão Elton, toda a sua família. Glória a Deus. Pronto, 49. Yuri Assunção. Fazem 65, 63, 65. Deus abençoe. O Tom Informática, irmão Manuelzinho já está conosco. Irmã Marivanda Iris, pai do seu Marivanda. Muito bem, irmã Luzirene está aqui. Pronto, se você quiser continuar, Vivi, pode. Tá ali? Tá. Pronto. Para que a gente conclua, o terceiro ponto, pastor, como eu vinha falando, o terceiro princípio que Cristo estabeleceu nesse texto para a gente vencer o mundo é a nossa fé. É a nossa confiança nas promessas do Senhor. E como eu tinha dito, é o único meio pela qual nós podemos crer na promessa de Deus. Não tem outro meio. É somente pela fé.
Até porque nós não vimos ao Senhor, né? Nós cremos no Senhor. E até tem pessoas que dizem assim, pastor Jonas, não, mas se eu visse mais milagres, se eu visse mais curas, eu tinha mais fé. Não. Se a fé fosse pelo ver, os discípulos não teriam sido lançados em rosto a incredulidade deles na última oportunidade que eles tiveram a sós com o Senhor Jesus. Verdade. Ele lançou em rosto a incredulidade deles e não teve quem visse mais milagre do que aqueles 11 homens, né, que Judas não estava mais naquela reunião. Então a fé é exatamente crer na palavra do Senhor, crer nas promessas do Senhor. E o que João diz, pastor Jonas, eu queria até ler esse texto para a gente finalizar, e os irmãos que estão conosco, é 1 João, no capítulo 5, versículos 3 a 5. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 3 a 5. O que é que nos diz aí a palavra gloriosa do Senhor? Porque o amor de Deus, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Para alguém que acha que seguir a Cristo é pesado, está aqui a resposta. Não é pesado. Pesado, irmãos, é a condenação eterna. A condenação eterna é pesada porque é sem misericórdia. Se tem uma coisa que não vai existir no juízo final, irmãos, é a palavra misericórdia e nem perdão. São duas palavras tiradas do dicionário do Senhor no momento do julgamento. Não haverá absorção, nem misericórdia e nem perdão. Isso é pesado. Isso sim é um fardo pesado. Mas os mandamentos do Senhor não. O que ele diz? Porque todo o que é nascido de Deus, olha aí, vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Às vezes, pastor e pastora Daiane, irmãos que nos escutam, muitos crentes, eles sucumbem na sua fé porque eles não tiveram a alegria de nascer de novo. E o texto está nos dizendo que só quem vence o mundo é quem nasceu de novo. Glória a Deus. Quem não nascer de novo não tem possibilidade de vencer o mundo, porque quem não nasceu de novo não saiu do mundo. Porque o Senhor Jesus estabelece um princípio maravilhoso para quem nasceu de novo: é ser odiado pelo mundo. Se o mundo aprender a nos amar, nós não nascemos de novo, nós já morremos de novo. Por quê? Por que o mundo nos odeia? Porque nós morremos para ele. E nós nascemos para Cristo. Agora, quando nós nascemos de novo, o mundo nos odeia. Por quê? Porque nós vamos vencê-lo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos vencê-lo não porque eu estou dizendo isso, mas é porque a palavra do Senhor nos garante que o que é nascido de Deus, ele não vai vencer, ele vence o mundo. Ele continua dizendo: e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. A nossa fé. E para concluir, ele diz: quem é que vence o mundo? A pergunta dele: senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, quem vence o mundo? Nós venceremos o mundo. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, para encerrar, pastor Jonas, ele está agora, depois desses mandamentos do capítulo 8, 18, ele vai entrar no cântico de vitória. Ele vai entrar num cântico vitorioso. E no versículo 27, eu encerro a mensagem desta noite. Ele diz o seguinte: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Se ele venceu, irmãos, nós também vamos vencer. E daqui a um dia nós vamos fazer uma conexão eterna com o céu, que aí não vai precisar de fone de ouvido, de internet. A luz que vai ter será o sol da justiça, aquele grande dia. Deus abençoe a todos, que essa esperança não saia do nosso coração, em nome de Jesus. Pastor Jonas, pastora Daiane, Deus abençoe. Conduz aí o... Continua conosco aí, Vivi. Fica aí. Vamos estar Amém, no final, vamos estar orando aqui pelos irmãos. Pela irmã Edinha, pela irmã Lisa, né? A irmã Ilza. A irmã Ilza, dando aqui isso. Pedido de oração dos nossos irmãos. Meus amados, graças a Deus por esta palavra, né? A gente vamos
cada dia mais olhando pela fé, né? E vamos vencer o mundo e todas as suas dificuldades e adversidade que vem contra nós, com certeza.